Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom poder me comunicar com todos vocês hoje, fazendo este vídeo por duas razões. Primeiro, para justificar a minha ausência, devido a uma questão de força maior, não pude estar presente. Para essa noite, eu convidei uma pessoa muito especial para nos ministrar a palavra de Deus. E eu confesso que gostaria de estar presente para apresentá-lo, mas como eu não pude, vou fazê-lo virtualmente, como também irei assistir, ou estou assistindo o culto virtualmente. Bom, hoje eu convidei o querido Rafael Cabral para nos ministrar uma poderosa palavra de Deus, ou a poderosa palavra de Deus, e também compartilhar conosco alguns exemplos que ele tem vivido dentro da sua própria casa, da sua própria vida, experiências que Deus tem dado a ele, e eu tenho certeza que vai ser inspirador e edificador para todos nós. E também vale ressaltar que Rafael é um homem de Deus, está comprometido com a palavra, é comprometido com essa casa também, tem sido uma pessoa de caráter ilibado, e nós temos visto a mão de Deus sobre a sua vida. E também, gente, hoje, ele com a Vanessa estão completando 10 anos de casamento. Fruto desse relacionamento tão maravilhoso, veio a Manu e o Luca, que são preciosos também. Por isso, eu queria que nós hoje pudéssemos primeiro honrar o convidado que vai nos ministrar a palavra e celebrar a Deus. Na verdade, são de casa, eles são filhos também dessa casa e nós queremos celebrar a Deus pelo 10º aniversário de casamento. Rafael, Vanessa, Manu, Luca, Deus abençoe vocês. E que Deus te use, Rafael, para a glória dele e para o louvor dele. Amada Igreja, Catedral Internacional, recebamos com muito carinho e com muito amor, querido irmão Rafael Cabral. Vem para cá, Rafa, e deixa Deus te usar. Boa noite a todos, a paz. Bom, antes, obrigado, Valder. Obrigado. Bom, antes de falar qualquer coisa, poderiam fechar os olhos, por favor. Bom, Pai, o Senhor é aquele que abre portas, que fecha portas. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor me conduza. Eu oro para que tudo que sair da minha boca seja conduzido pelo Senhor. Eu oro por criatividade, eu oro por coragem, eu oro por ousadia. E eu oro para que o Senhor possa preparar corações aqui. Eu sei que o Senhor não faz nada por acaso. E da onde a gente saiu e onde nós estamos é porque o Senhor tem um propósito. E cada pessoa que aqui fez o esforço de estar. Sabe, Deus, para mim é uma responsabilidade, porque pessoas vêm aqui porque precisam de algo, querem receber algo. Eu não posso dar, mas o que o Senhor coloca em nós pode fazer diferença na vida das pessoas. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro, obrigado. Eu me sinto muito bem aqui. Eu nunca me esqueço quando eu vim uma vez aqui em Londres. Eu não morava aqui ainda. Eu estava morando na Itália, não lembro porquê, eu vim sozinho. E eu sentei ali atrás, porque eu acompanhava pelas redes sociais a igreja e sempre tive essa vontade de conhecer. E eu não sei, eu sentei ali e eu chorei o culto inteiro. Eu não conseguia parar de chorar. Tanto é que depois eu fui para o meu carro, chegou um irmão lá no carro, bateu no carro. Irmão, tudo bem? Você está precisando de ajuda? Eu falei, não, cara, eu estou bem. E daí eu falei, nossa, essa igreja é séria, eu não sei, eu senti algo diferente, fui embora, jogava na Itália ainda, e depois Deus trouxe a gente para cá, e hoje aqui nós estamos, e Deus, Ele não faz nada por acaso. Na quinta-feira passada eu estava sentado ali, e o Espírito Santo falou comigo, de eu vir aqui dar o meu testemunho, e daí eu fui embora para casa com isso na minha cabeça. No dia seguinte, era uma sexta-feira, eu estava indo pro clube
E eu creio que tanto querer como realizar vem de Deus. E Deus colocou isso no meu coração, mas eu falei, eu vou orar, né? E daí eu orei a Deus falando, Pai, eu não vou pedir, eu não vou falar, eu não vou, deixa eu dar meu testemunho, tipo. E orei por isso e esqueci. E daí na semana passada, essa semana, na segunda ou na terça, o pastor Jackson me chamou e falando, irmão, queria muito que você desse o testemunho, tal. E daí eu cheguei e falei, poxa pastor, cara, essa quinta não dá pra mim, que eu tô fazendo 10 anos de casado com a minha esposa. E abrindo um aspas aqui, eu louvo a Deus pela tua vida, obrigado. Só Deus sabe o que a gente já passou, né, pra estar aqui. Então, obrigado. E fui para casa e beleza, o pastor falou, vamos tentar domingo. E eu falei, pastor, nossa, a família da minha esposa está aqui, a gente quer honrá-los, né? A gente quer que eles se divirtam, a gente quer levar eles passearem no domingo. E fui para casa, e daí eu dormi aquela noite, e daí o Espírito Santo me acordou de madrugada, e tinha uma palavra que o meu pastor lá de Sorocaba mandou para mim, que eu sou de Sorocaba, eu vou contar tudo. E tinha uma palavra de Deus falando comigo, que era o que eu precisava ouvir. Falei, beleza, e virei a dormir. De repente, não sei se já aconteceram com vocês, por exemplo, eu sou um jogador, várias vezes eu sonho acordado, assim, né? Eu fazendo uma defesa, eu saindo num cruzamento, sei lá. Eu acho que quem faz reunião, quem prega, às vezes a gente sonha, né, acordado. E eu estava ali deitado e de repente o Espírito Santo começou a trazer todo o meu testemunho. Eu fiquei 1h30, era 4 da manhã e eu virava, não conseguia dormir, virava, não conseguia dormir. Aí o Espírito Santo falou assim, você lembra que você orou? Eu falei, não lembro. Então, o que eu tenho para dizer é que, ainda que a gente se esqueça, Deus não esquece das nossas orações. Ele não esquece do que a gente pediu. E a minha oração aqui hoje, de verdade, é que você saia daqui com fé e que você também tenha uma fé flexível. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que moldar a palavra de Deus para aquilo que interessa para a gente, não. A fé flexível que eu quero dizer é como se eu tenho flexibilidade na minha posterior, eu consigo ir até lá embaixo, né? E se a gente tiver a flexibilidade de deixar Deus agir na nossa vida, a gente vai mais fundo do que a gente imagina. E Deus colocou no meu coração a palavra de Naamã, porque Naamã ele era o chefe do rei da Síria, né? E o exército do rei da Síria, o chefe do exército do rei da Síria. E a Síria tinha um exército forte, e ele era o chefe do exército. Então, eu imagino a Bíblia não fala, mas que ele era um cara grande, forte. Passava a imagem de ser alguém, né, que se impunha ou que falava bem, não sei. Mas a realidade é que ele era leproso. A realidade é que dentro dele, ele era doente. E a Bíblia conta que dentro da casa dele tinha uma escrava. Essa escrava, ela não era contratada, ela era escrava. Ela estava ali, era escrava, e ela falou para a esposa de Naamã, se o meu senhor fosse até a minha cidade, lá tem um profeta que poderia curá-lo. E Naamã foi. Quando ele chegou lá, o rei de Israel ficou bravo, falando, poxa, ele acha que eu sou Deus, né? E daí Eliseu, ouvindo isso, falou, não, manda aqui. Manda para mim, porque eu vou mostrar que aqui em Israel tem Deus. E quando Naamã chega, essa história é em 2 Reis 5, Naamã chega, Eliseu ele manda um mensageiro. Vai lá, fala para ele, o mensageiro chegou e falou, olha, mergulha 7 vezes no Jordão. E a Bíblia conta, e isso fala muito assim comigo, e por isso que eu quero que vocês tenham uma fé flexível, porque eu vou contar a minha vida um pouco, e vocês vão ver que eu aprendi com a minha vida a ter uma fé flexível. Porque Naamã falou, caramba, eu esperava que ele viesse aqui, invocasse o nome do Senhor, e eu fosse curado. Pô, não tinha rio melhor lá em Damasco, águas melhores para mim mergulhar? Aí as pessoas que estavam com ele falaram, se ele pedisse algo difícil, você não ia fazer?
velho, vai e mergulha. E a gente está assim, a gente tem expectativas, e nós devemos ter expectativas na nossa vida. Mas às vezes nós estamos do lado do rio da cura, que é Jesus, e a gente está se lamentando, a gente está reclamando, porque as coisas não são do jeito que a gente espera, porque as coisas não são do jeito que nós queremos. E o final da história todo mundo sabe, que ele mergulhou 7 vezes no Jordão, era improvável, era diferente daquilo que ele tinha expectativa. Então hoje eu estou aqui para contar um pouco do meu testemunho, e eu sempre relutei muito em contar meu testemunho, porque eu sempre me preocupei de que, não sei, que as pessoas me interpretassem mal, porque eu não estou aqui para falar que o Rafael ganhou isso, ou o Rafael fez isso, ou que o Rafael venceu isso, ou que o Rafael... Não, eu estou aqui de verdade, com sinceridade, para até me expor assim com humildade, para mostrar as minhas falhas, sabe? Quantos erros, quantas falhas, quantas coisas erradas eu fiz. Mas a gente serve um Deus que não desiste da gente. A gente serve um Deus que não desiste da gente. E eu era improvável, eu sou de Sorocaba, Irmão, tem uma palavra aí, Efésios 3:20? Tem uma palavra que, sabe, a Bíblia ela é repleta de palavras assim que fala demais comigo, mas são 2 palavras que Jesus colocou no meu coração e que parece assim que foi selado em mim, que tudo que eu vivo, porque eu aprendi a orar em cima da palavra, né? E daí tudo que eu vivo, eu venho essa palavra, não importa. E ele fala em 3:20, fala, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Essa palavra é uma palavra que fala tanto comigo que a gente colocou até no nosso convite, né, de casamento. Você tem a outra, irmão? Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essas 2 palavras são palavras que toda vez que eu vou caminhando, eu vou de bom, de ruim, eu sempre penso assim. Então eu comecei, e eu quero ter essa palavra, vocês vão entender por quê, porque eu comecei a jogar bola com 6 anos, né? Para quem não me conhece, eu jogo futebol e tipo, com 6 anos, no meu primeiro jogo, eu não queria ser goleiro, é óbvio, mas no meu primeiro jogo precisou de goleiro. Eu fui no gol muito bravo, eu fui pro gol bravo mesmo. Só que eu dava sorte, cara, a bola batia em mim, eu peguei tudo assim no jogo, a bola batia em mim. E o meu treinador, ele era um ex-goleiro. Então ele falou, cara, você tem qualidade, mano, não é possível, você tem coragem, você não tem medo. Aí começa a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o treinador ser um ex-goleiro, beleza. E começou a me treinar, e eu fui pegando, e eu falei, cara, eu quero ser jogador de futebol. Eu venho de uma igreja, de uma família muito saudável, glória a Deus, de casamentos saudáveis, de família saudável. Eu venho de uma família católica, a minha família ela é muito católica, e eu cresci nesse ambiente, né? Eu cresci nesse ambiente e fui treinando, aí eu fui para o campo. Com 12 anos eu fui jogar no São Paulo. Eu comecei a jogar no São Paulo, indo bem. Aí no final da temporada, depois de um ano todo de titular, eu fui dispensado e fui para E daí voltei para Sorocaba. Aí quando eu voltei para Sorocaba, eu estava ali treinando, foi um período muito difícil assim da minha vida, porque a gente descobriu que minha mãe ela batalhou muito, né? Minha mãe teve câncer. A gente descobriu que ela estava com câncer quando eu tinha 10 anos de idade. Então foi um período assim muito, muito difícil, de luta, de batalha, e eu atrás desse sonho. Aí me indicaram num time de Itu, eu sou de Sorocaba, Itu é muito pertinho, 20, 25 minutos. E eu fui para esse time, eu comecei a treinar ali, e sério, eu era desse tamanho. No São Paulo me mandaram embora porque eu era baixinho. Aí Deus colocou um anjo na minha vida e falou assim, cara, você tem qualidade, mas você é pequeno. Faz um tratamento para crescer, alguma coisa. E daí eu fui num médico,
Aí eu comecei a fazer um tratamento para crescer dos meus 12 aos 20 anos de idade. Eu fiz um tratamento para crescer tudo e glória a Deus eu cheguei a 1,86, né, que eu era improvável. Só que quando Deus tem algo assim para nossa vida, não existe impossível, né? Como se crês, tudo é possível ao que crê, a Bíblia fala. E eu fui para esse time de coreano. E daí, infelizmente, nesse período assim, eu completei 13 anos, a minha mãe veio a falecer. E daí minha mãe faleceu e logo depois disso, nesse time de coreano, veio um pessoal do Bahia. O pessoal do Bahia, eles participaram de um campeonato e teve uma briga lá, uma confusão, e o diretor do Bahia veio e teve que ficar nesse CT para responder um processo. E ele ficou lá uma semana assistindo treinos. Aí ele começou a me ver treinar e me convidaram para ir para a Bahia. Minha mãe tinha acabado de falecer, a família toda chamou meu pai falando, velho, você tá maluco? Ele acabou de perder a mãe com 13 anos, como é que você vai deixar? Só que o meu pai, ele perdeu o pai dele com 14 anos e o sonho dele era ser um jogador de futebol. Ele teve que parar de jogar porque a minha avó era analfabeta, costureira, e naquela época, quem jogava futebol é que não queria trabalhar. Então ele parou e todo o apoio que ele não teve, ele me deu. A família toda chamou, até o diretor da escola chamou falando, velho, você tá maluco, como é que você vai deixar ele? Eu sentei com ele e falei, pai, se eu vou e não der certo, eu não posso voltar? Tipo, se eu for e eu não virar um jogador, como é que eu vou saber? Aí eu fui, só que eu digo aqui com a maior alegria do meu coração que o mais importante de eu ter ido para lá não foi profissional. Porque foi ali que Deus começou a trabalhar algo na minha vida. Quando eu cheguei no Bahia com 13 anos, todo o alojamento, eram 4 jogadores por quarto, e o meu quarto eram só 2, eu e um menino. Um menino mais novo que eu, o nome dele é Otávio. Aí eu vi aquele menino, sabe, ele era diferente. Ele era perseguido, zoavam ele, e ele sempre ali, eu via ele entrar no quarto e chorar. E eu via ele lendo a Bíblia, ele orando, ele fazendo tudo. E eu olhava, eu falava, esse moleque é doido, velho. Tipo, né? Eu não entendia. E daí ele falava assim, irmão, posso colocar um louvor? Eu falava, coloca aí. Eu pensava comigo, é música calminha, né? Pra mim dormir, até me ajuda a recuperar no treino. E daí depois ele saía, colocava uns arrocha doido no quarto. Só que eu vi aquele menino e um dia eu conversei com ele, irmão, mas por que você só faz isso? Ele falou, eu fiz um propósito com Deus, que eu vou dar 10% do meu tempo para Deus. Aí ele ficava ali 2h40, velho, lia a Bíblia, fazia, e o menino tinha 12 anos. Eu falei, meu Deus, e daí eu comecei a participar de umas reuniõezinhas ali que tinha, e daí eu fui conhecer a igreja dele. Cheguei lá na igreja dele, irmão, uma gritaria, velho, uma gritaria, gente caindo no chão. E daí eu fiquei muito assustado, eu saí correndo e falei, eu nunca mais volto aqui, tá doido. E daí beleza, joguei no Bahia 2 anos, e decidi ir embora depois disso, que o Bahia estava muito mal, estava na 3ª divisão, eu tinha 14, 15 anos, sabe, a ajuda de custo era tipo assim, R$30, eu recebi 2, sabe, eu tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu pai, então eu comia todo dia a mesma coisa, todo dia comendo a mesma coisa de noite, era um monte de coisa. Voltei para casa e eu lembro que antes de eu sair de lá, uma vez falaram assim, poxa, o Ituano. Eu falei, tá doido jogar no Ituano, tá time, né, time fraco e tal. E eu tinha isso no meu coração e eu voltei para casa. Para onde Deus me levou? Pro Ituano, porque Deus, ele quer trabalhar na nossa humildade, Ele quer mostrar que Ele faz do que Ele quiser fazer, do jeito que Ele quer fazer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E eu fui lá pro Ituano e comecei a treinar. Na hora que eu cheguei lá no Ituano, eu cheguei para jogar no juvenil, eu cheguei lá, deu uma semana, acabou minha categoria. Eu falei, meu Deus do céu, acabei de chegar aqui, o Senhor me trouxe aqui. O Senhor não, porque na época eu não falava de Deus ainda. E daí beleza, falaram, Rafa, então vai pro sub-20. E eu com 16 anos falei, meu Deus, acabou minha categoria para Deus me levar pro sub-20. Aí eu com 16 anos comecei a jogar no sub-20, daí eu comecei a jogar bem, e daí o Santos me viu jogando, e um empresário chegou e falou assim, posso levar você a fazer teste no São Paulo, no Corinthians, no Santos ou no Palmeiras? Eu falei, não sei porquê, eu falei o Santos. Eu senti de Deus de falar o Santos, e eu cheguei e fui pro Santos. Eu cheguei e fui pro Santos e não tinha alojamento lá, então eu fiquei numa pensão na frente.
E eu deitei e eu ficava olhando assim para o símbolo do Santos na frente da vila. E eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo, mas eu ficava ali orando, sabe? Eu falava, eu vou jogar aqui, Deus me faz jogar aqui, e ficava nisso, e a palavra ela tem poder, né? E daí tipo, eu cheguei, fiquei essa semana, e daí passei no teste, só que eles falaram, agora entra de férias, volta na semana, no outro ano. Daí foi quando eu conheci a Van, que eu estava de férias, eu conheci ela lá em Sorocaba. Daí foi muito difícil, né, pra gente, porque ela sabia que eu ia me mudar, Santos para Sorocaba são umas 2h30. Ela não queria nada comigo, tal, e eu fui embora, voltei para Santos. Cheguei uma semana em Santos, peguei uma micose, sabe assim, peguei uma micose. E daí o médico falou, olha, você está com uma micose, vai para Sorocaba, fica uma semana lá, espera passar. Era no dia do aniversário dela. E daí eu cheguei em Sorocaba, não tinha mais nada. Falei, vou fazer uma festa surpresa para ela, que agora eu vou ganhar ela, né? Então, tipo assim, Deus fez até eu pegar uma micose para ir para casa e conhecer ela. E daí aconteceu, a gente se conheceu, a gente começou a namorar. Voltei para Santos e sabe, ali na categoria de base, morando em alojamento, você vê os meninos indo para a igreja e eu ficava muito curioso assim com isso. E eu era católico, né? Eu ia na igreja católica. Eu não estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de placa de igreja, porque Jesus nunca falou de placa de igreja. O que eu estou falando é de um encontro com Jesus que muda e transforma a nossa vida e que faz ser tudo diferente. E eu naquela época eu fazia assim, Jesus, fala comigo, e abria a Bíblia, né? E daí eu comecei a ler sobre imagem. Eu fechava a Bíblia, falava. Daí eu abria no outro dia e falava, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Eu falava, mas peraí, cara, eu vou na igreja e eu vejo isso e ninguém me fala nada, tipo, por que ninguém nunca pregou isso pra mim? E eu comecei a ficar incomodado, eu comecei a ir na igreja e eu ficava com medo, eu via aquelas imagens, eu não sentia paz e eu falava, Deus, tem alguma coisa errada, porque eu venho aqui pra ter paz. E subi profissional, comecei a participar das reuniões de quarto, velho. Tipo, a gente faz muita reunião nos quartos, assim, quando a gente está concentrado. E comecei a ouvir a palavra de Deus ali, comecei a sentir algo diferente, assim, mudando em mim, mudando na minha vida. E comecei a treinar. Eu ia nessas reuniões para jogar. Eu ia nessas reuniões para treinar bem, para jogar bem. Eu não ia lá para buscar Deus verdadeiramente. Eu ia lá por interesse. Eu ia lá porque, eu vou lá para mim não me machucar. Eu vou lá para eu ter uma chance. Eu vou lá para isso. Não sei se já aconteceu com todo mundo aqui. Mas comecei a participar dessas reuniões e tal. E comecei a treinar bem, comecei a me destacar nos treinos. Na época, em 2009, era o Vanderlei Luxemburgo treinador. E me chamaram e falaram assim, fica esperto que você vai jogar. Eu falei, caramba, velho, eu vou estrear no profissional, o Santos naquela época brigando para não cair. Eu fui muito feliz, fui pro quarto, liguei pro meu pai, me bateu uma alegria no coração. E daí tinha um treino à tarde, era um treino de 2 períodos. Quando eu cheguei à tarde, eu tomei uma entrada na perna e quebrei a perna, quebrei tíbia e fíbula, aquelas lesões do pé ficar para trás, assim, pendurado. E fui pro hospital, e daí cheguei lá, fiz a cirurgia. E eu falei, e agora, né? Tipo, o que vai ser da minha vida? Tipo, eu sou novo, tendo a minha oportunidade de jogar agora, vou perder minha chance, Santos, time grande, os caras vão contratar outro goleiro. Aí eu recebi uma ligação do menino que fazia as reuniões. Ele falou assim, irmão, pai, me perdoa. Eu falei, perdoa o quê, irmão? Não, em Salmo 34:19 fala, preserva-lhe os teus ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Eu falei, irmão, relaxa, se não fosse tudo que eu aprendi com você, eu não ia conseguir passar por isso. Mas eu vou. Aí o médico entrou e falou assim, olha, Rafa, tua lesão, você quebrou tíbia e fíbula de 6 a 9 meses e tal. E daí eu falei, pô, vamos lá, vamos treinar, vamos trabalhar, vamos recuperar. E daí foi nesse momento que eu tinha tempo, eu não treinava, eu comecei a ler a Bíblia. Aí Deus começa a falar, aí você começa a entender. Aí o Espírito Santo vai abrindo os teus olhos. Aí você para de buscar por interesse. Aí você não se preocupa mais com o treino, ou com o jogo, ou com o que o outro pensa.
você começa a viver experiências com aquele que muda a nossa vida. Aí eu me converti. Eu me converti nesse período e porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu não entendia, eu só me converti. E para quem é novo convertido aqui, quem já passou por essa experiência, quando a gente se converte é só o começo. A gente erra muito ainda. A gente faz muita coisa errada, a gente falha muito. Mas a gente aprende, né? E a gente vai crescendo. E aí eu cheguei e comecei a fazer fisioterapia, orando, buscando, vivendo para Deus. E errando, falhando. Mas comecei a fazer fisioterapia e os caras olharam para mim e falaram: irmão, mas tipo assim, tem alguma coisa errada, vamos fazer um exame. Aí eu fui fazer um exame, depois de 3 meses os caras falaram: irmão, você está curado, você pode voltar a treinar. Aí eu voltei a treinar, era dezembro, todo mundo de férias, e eu fiquei minhas férias inteiras treinando, velho. Treinando, daí mudou lá no Santos diretoria, mudou treinador, mudou todo mundo. O Santos sem dinheiro nenhum, não podendo contratar, não podendo fazer nada. E eu de quarto goleiro lá e comecei a treinar. Comecei a me destacar nos treinos. Daí o treinador falou assim: vou começar a revezar você no banco. Um jogo você vai no banco, outro jogo vai outro no banco. Eu falei: pô, show de bola. E comecei a treinar. Aí o treinador decidiu mudar o goleiro. E daí fizeram uma reunião lá e daí decidiram por mim. E daí eu comecei a jogar, eu ia jogar em 2009 com um time brigando para não cair, acabei entrando em 2010 com um time que encantou o Brasil. E eu joguei 7 jogos e daí a gente foi campeão da Copa do Brasil. E daí comecei a jogar bem e terminei a temporada jogando. Daí a gente ganhou o Paulista e a Copa do Brasil, daí no outro ano a gente foi jogar 2011, a gente ia jogar Libertadores, e daí foi o começo do ano todo, as férias todas, todo mundo falando: cara, o Rafael é muito novo, né? Eu comecei a jogar com 20 anos, para goleiro é muito novo, e o Rafael é muito novo para jogar uma Libertadores, a gente precisa contratar goleiro, tal. E eu ouvi aquilo e Deus me dava uma força: não, velho, vai dar. Porque Ele faz mais, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pede, que a gente sonha, que a gente imagina. E enfim, o presidente chegou e decidiu: não, Rafael vai jogar. E daí a gente jogou o Campeonato Paulista, a gente foi campeão, e daí nós jogamos a Libertadores, e daí nessa Libertadores, eu esqueci um ponto importante em 2010, nessa recuperação minha da minha perna. Talvez meu amigo está até assistindo, o Thiago, que é o fisioterapeuta lá do Santos, que é uma bênção na minha vida. Eu estava recuperando da perna, sabe? Recuperando de uma fratura, eu nunca tinha jogado. Ele falou: irmão, quantos anos você tem? Na época eu falei: eu tenho 18. Ele falou: você tem idade olímpica? Eu falei: eu tenho, irmão. Ele falou assim: você crê que você vai para a Olimpíada em 2012 em Londres? Eu falei: irmão, eu creio. Nem sabia o que eu estava falando, eu creio. Ele falou: vamos começar um propósito de oração então. Toda sexta-feira eu e você nós vamos orar e Deus vai te colocar na Olimpíada. E toda sexta-feira de 2010 a 2012 eu orava com ele pela Olimpíada, pelo meu sonho de Olimpíada. E eu orava: Deus, eu quero estar lá para pregar a tua palavra. Eu quero estar lá para ser diferente. Eu quero estar lá para fazer para o Senhor. Eu quero fazer reunião. Eu quero que vidas sejam transformadas como a minha foi através de uma reunião. E foi. E eu orando toda sexta, eu orava. Minha oração era repetitiva. Eu sei que não tem que ser assim, mas era repetitiva. Eu quero estar lá para pregar, E daí comecei a jogar em 2011. E daí a gente foi campeão da Libertadores. Glória a Deus. E eu me tornei o goleiro mais jovem a ser campeão da Libertadores até hoje. Por isso que eu sempre falo do testemunho. Quando eu falo eu me tornei, não eu. Sabe? Deus fez eu estar ali, Ele me colocou. E Ele me capacitou e Ele fez as coisas acontecerem, e eu fui convocado para a seleção e comecei a treinar, né? Comecei a ir para a seleção. Aí um jogo de Libertadores eu estava voltando, andando assim no aeroporto, indo para o ônibus, minhas costas travou. Eu tinha acabado de ser convocado e eu ia me apresentar no domingo. E era uma terça-feira. E daí eu cheguei no ônibus, eu comecei a chorar, porque era uma dor assim, eu não sei se alguém já teve hérnia de disco. Era uma dor que eu não conseguia me mexer, me dava pontada, e esse fisioterapeuta chegou e falou: Rafa,
Desculpa, ele estava em Santos, o fisioterapeuta falou, vamos no médico. Eles me levaram direto no médico em São Paulo, eu fiz um exame, fui no médico, o médico falou, velho, você está com uma hernia de disco, você tem que operar amanhã, você tem que operar o mais rápido possível. Eu desci para Santos e fui encontrar esse meu amigo, eu entrei na sala, comecei a chorar. Eu falei, irmão, não acredito, a minha oração de Olimpíada, de seleção, eu vou para a seleção agora. E o que Deus colocava no meu coração é que a vontade dele é boa, ele é perfeita e ela é agradável. E ele falou, vamos para a igreja. Foi a primeira experiência que a Vanessa viveu comigo, a gente foi para a igreja. E eu entrei numa sala, tinha uns 5 homens assim, eu não sabia se eram pastores, o que era. E eu fiquei no meio, a avó ficou no canto, e eles começaram a orar, eles começaram a clamar, e as minhas costas começaram a pegar fogo, mas pegava fogo minhas costas. E Deus saí de lá, e eu falei, eu quero ir para o clube. Fui lá para o clube e falei, doutor, eu quero fazer outro exame. Ele falou, Rafa, você acabou de fazer o exame, você fez o exame tem 1 hora. Eu quero fazer outro exame que eu estou curado. Ele falou, pô, já, tá bom, o presidente já sabe, você tem que operar. Eu falei, não, eu quero fazer outro exame. E daí eu fui, fiz outro exame e me mandaram num outro especialista. Ele pegou os 2 exames e falaram assim, Rafa, esse aqui você fez ontem? Eu falei, foi. Esse aqui você fez hoje? Foi. E daí ele falou, o de hoje está pior que ontem. Você não sente nada? Eu falei, eu não sinto nada. Ele falou, então treina. Eu acho que você não vai conseguir, mas treina, tenta e treina. Aí eu fui e treinei normal, joguei normal, fui para a seleção, tô aqui até hoje. Porque o Deus, Ele não faz nada pela metade. E eu creio que quando Ele coloca algo no nosso coração é porque a gente tem que ter a fé flexível, porque as coisas não são do jeito que a gente quer. A gente tem expectativa, mas é do jeito que Ele quer. Eu fui para a seleção, tudo, beleza, 2012, fui jogando, fui convocado para a Olimpíada. Cheguei, vim para cá, cheguei em Londres, estava treinando no CT do Arsenal, um dia antes do jogo. E nós ficamos aqui, antes desse jogo, nós ficamos aqui tipo quase um mês. E a gente fazia reunião, eu fazia reunião, a gente pregava. Acabava a reunião, a gente ficava lá e eu falava, Deus, eu orei 2 anos por isso. Eu orei 2 anos por isso, sabe? E ali a gente fazia, acabava a reunião, ia 2 embora, ficava 3, mais 3 horas conversando. E daí chegou um dia antes do jogo, a gente estava treinando cruzamento, eu saí no cruzamento, dei o soco e bati meu braço no manequim que tinha. Aí eu não conseguia dobrar meu braço, esticar meu braço. Aí eu fiz um exame, deu um edema ósseo. Aí eu fui cortado na seleção. Eu subi pro meu quarto, eu ajoelhei e comecei a chorar. E daí o Espírito Santo falou comigo, você orou para mim para pregar, você não orou para mim para jogar. Aí eu fui e eu falei, Deus, obrigado, sabe? E naquele dia, Deus me fez uma promessa. Ela não aconteceu ainda, mas eu quero um dia eu vou voltar aqui. E eu vou contar essa promessa, porque ela vai acontecer. Porque às vezes a gente ouve uma palavra de Deus e a gente acha, quando Deus falou com Abraão e Sara, né? Você vai ter um filho. E eles falam, nossa, eu sou velho. E ele teve o filho, só que ninguém se liga que foi depois de 40 anos, né? Que o filho nasceu. A gente acha que as promessas acontecem assim, desse jeito. Mas por isso que eu falo dessas 2 palavras, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E fui, e daí eu sempre quis jogar no Santos a minha vida toda. De repente, eu comecei a acordar assim de domingo, 7 da manhã, não conseguia mais dormir. E daí eu ligava a TV, estava passando o campeonato italiano. Eu ficava assistindo aquele jogo do campeonato italiano, eu falava, meu Deus, eu quero ir para a Itália. Sabe, uma vontade no coração de ir para a Itália. E daí eu recebi 2 propostas da Itália. Eu recebi uma proposta, foi tipo assim, foi muito assim, eu comecei a sentir e aconteceu. Aí eu recebi uma proposta da Roma e do Napoli, e eu queria ir para Roma. Só que eu aprendi assim durante a minha vida de orar, sabe, orar para fazer. Até o nosso casamento, a gente era muito novo, eu casei com 21, ela tinha 18, e a gente começou... A gente não era da igreja, a gente tinha um relacionamento diferente do mundo, né? O namoro. Aí eu comecei a orar falando, Deus, não, assim não dá, ela é minha esposa, eu amo ela,
ela é minha namorada, eu amo ela, mas eu preciso saber se ela é o que o Senhor tem para mim, sabe? Porque para mim é, e daí eu fiz 2 orações, que alguém viesse falar comigo no meu quarto, na concentração, e que o meu pai viesse falar comigo sobre casamento. E eu era muito novo, é difícil um pai, né, falar tão novo assim. Aí eu estava na concentração, bateu na porta, eu abri a porta, entrou um amigo meu da igreja também, sentou na cama, não falou nada. Sentou na cama e falou, e aí, varão? E daí eu falo, irmão, você não está querendo casar, não? E daí eu falei, irmão, eu tô orando. Na mesma semana, meu pai ia para Santos, assistiu o treino, e daí a gente subia. Assistiu o jogo, e daí eu subi com ele, ele chegou e falou assim, filho, a Vanessa ela é a princesa da família. Você não acha que você tem que casar com ela? E daí eu falei assim, pai, eu vou casar com ela. E daí eu pedi ela em noivado, a gente casou. Então, durante algumas coisas eu aprendi a orar por tudo. Eu queria muito ir para Roma. E o diretor ele ia chegar na quarta-feira, numa segunda-feira eu liguei, eu orei falando, Deus, por favor, se não é para mim ir para lá, não deixa ele vir, sabe? Faz acontecer alguma coisa, não deixa ele vir e tal. Daí no mesmo dia me ligaram falando, ele fumava muito. No mesmo dia me ligaram e falaram, poxa, ele não vai poder vir porque ele está internado. Porque ele fuma muito, ele está internado, na semana que vem ele vem. Daí eu fui orar e falei, Deus, não vai matar o velho. Não é para mim, é tudo bem, não mata o velho. E daí eu falei assim, tá bom, agora eu quero ir para o Napoli então, mas eu preciso orar, né? Aí o treinador já tinha me ligado uma vez, eu não me lembro se ele tinha ligado a segunda já, mas eu orei a Deus que ele me ligasse 3 vezes para mim. Aí ele me ligou 3 vezes. Aí eu fui para lá, cheguei lá, comecei a jogar, 6 meses que eu estava lá, bem, indo para a seleção. Meu primeiro... Não, eu não estava indo para a seleção nessa época. O cara cruzou uma bola, eu saí no cruzamento, quando eu caí, rompi o ligamento do cruzado, rompi o cruzado do joelho. E daí eu tinha 6 meses de clube. E daí o que Deus colocava no meu coração, que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu fui para Santos, pedi para fazer a cirurgia no Brasil, fui para Santos e fiz a cirurgia e a cabeça, né, fica um trevo, poxa, e agora? Acabaram de me comprar, como é que vai ser? Mas comecei a fisioterapia, comecei a tratar, fui. Geralmente eles falam de 6 a 8 meses, né? Aqui na Inglaterra eles fazem mais tempo de recuperação. Com 5 meses eu estava muito bem. Aí eu fui fazer exames lá, e os exames estavam perfeitos, me liberaram e eu voltei. Eu voltei a treinar muito cedo de uma lesão dessa. Peguei a pré-temporada treinando. E daí de repente mudou a comissão técnica do Brasil, Dunga, Taffarel. Aí eu vi uma matéria, Taffarel tem seu preferido no gol. E o meu primeiro jogo no Napoli foi contra o Galatasaray. E o Taffarel era o treinador de goleiro do Galatasaray. E nossa, aquele jogo assim, eu fui muito bem no jogo. Glória a Deus, Deus já plantou algo no coração dele ali, naquele jogo. Porque ele deu uma entrevista e falou que eu era o goleiro preferido dele. E eu vinha de 6 meses de lesão no joelho. E eu falei, meu Deus, isso é doido. E comecei, beleza. E daí teve uma convocação um dia antes do meu primeiro jogo oficial depois da lesão. E eu fui convocado. Tipo assim, é louco, porque Deus pega as coisas loucas para envergonhar as sábias, os fracos para envergonhar os fortes, os humilhados, desprezados para reduzir a nada os que acham que tudo são. Porque eu não tenho esquema, eu tenho o melhor empresário, eu tenho o melhor advogado, e tipo, eu não conhecia eles, eu não tinha esquema, e Deus me levou ali, e foi os momentos mais difíceis da minha carreira. Porque eu voltei a treinar, mas eu não me sentia bem. Eu não sentia minha perna bem, eu não sentia minha perna forte. Eu estava com dificuldade de ganhar força. Sabe, eu não conseguia adaptar, eu sentia algo diferente no meu joelho. Eu estava bem, mas eu ia. E eu comecei a jogar mal e ser muito criticado. Aí a gente foi para uma final, aí a gente foi campeão. Deus fez eu pegar 2 pênaltis. E a gente foi campeão e sério, eu estava mal, eu não estava bem, eu não estava jogando bem, eu não estava no meu nível.
mas Deus vai e faz algo para mostrar que não depende, em Romanos fala, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. E aconteceu isso, daí passou um tempo, eu continuei mais ou menos e perdi minha posição. E eu fiquei no Napoli 5 anos. Foram 3 anos que toda janela de transferência, eu fazia de tudo para ir embora. Tudo, eu não conseguia ir embora daquele lugar. E eu senti uma batalha espiritual ali, do ponto de eu estar bem, eu chegar no estádio, eu senti um peso, que eu ia do ônibus até o vestiário com a mão na parede orando. E eu não conseguia sair de lá, não conseguia. E passou muita coisa na minha cabeça, sabe? Eu falava, Deus, eu estava melhor e não jogava depois. As coisas não encaixavam e eu falava, Deus, será que o Senhor não quer que eu jogue mais? Porque eu estou disposto, eu paro de jogar se eu tiver que parar. E aí eu tive férias e fui para o Brasil. Foi um momento muito difícil, a gente não conseguia engravidar, a gente ficou 2 anos para engravidar. E a gente foi para o Brasil e daí a gente começou a fazer um propósito de oração, a orar toda madrugada. Deu 1 mês a Vanessa engravidou. E daí a gente estava ali, a gente tinha acabado de descobrir, eu tinha recebido um convite de ir para Santos para pregar na igreja de um amigo meu, de um pastor amigo meu, e eu fui. A gente acabou de descobrir da gravidez. E daí eu preguei a palavra, tudo, quando acabou o culto, eu estava ali conversando com todo mundo, chegou um menino, irmão, posso falar com você? Pode. Ele falou assim, olha, o propósito de Deus para o lugar que você está não é profissional, ele é espiritual. E daí eu falei, beleza, até então, né? Não sei se é verdade o que ele falou e tal. E daí eu virei, estava indo embora, e daí ele fez assim, outra coisa, Deus está mandando um fruto novo para o teu casamento. Eu tinha acabado de descobrir que a Vanessa estava grávida. E daí eu falei, meu Deus, é espiritual, então beleza. E daí eu voltei para lá. Aí eu voltei para lá e já era Deus colocando no meu coração um menino no Bahia. Que não era o futebol, era o testemunho. Que não era o futebol, era o exemplo que eu ia dar. Que não era o futebol, era que eu tinha que fazer o que Deus estava me propondo. Eu acho que na nossa vida, às vezes a gente tem as nossas expectativas, como Naamã tinha dele, e a gente não é flexível. E a minha oração é para que a gente tenha uma fé flexível, de entender que acima dos nossos sonhos estão os sonhos de Deus. Acima dos nossos desejos estão os desejos e a vontade de Deus. E eu falei, então vamos. E daí, beleza, acabou meu contrato, vim para cá, fui para casa, sem clube, desempregado. Comecei a ficar ansioso em oração. Aí, acordei uma madrugada falando, Deus, não tá dando. Faz hoje chegar uma proposta para mim. Para onde o Senhor quer que eu vá? Hoje. Saí, fui treinar. Quando eu voltei, eu recebi uma ligação de um diretor. Eu não vou falar o clube só por respeito, né, ao clube. Recebi uma ligação do diretor, só que não queria voltar ao Brasil. E eu falei, meu Deus, por que eu fui orar, né? Eu pensei comigo. E agora eu tenho que ir. E na semana eu tinha ouvido uma palavra sobre Abraão que foi provado de entregar Isaac. Eu falei, meu Deus, tá bom, eu vou para esse clube, porque eu creio que o Senhor tem algo ali para mim, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que como o diretor falou comigo, eu fiquei meio assim, eu falei, me dá 3 dias que eu te respondo. E daí eu orava, Deus, se é ali, beleza. Se for em outro lugar, que nesses 3 dias o Senhor faça alguém me ligar, chegue alguma proposta. A Vanessa estava grávida, então tinha preocupação de mudar de país, de mudar de língua. Tinha várias preocupações assim. E daí, quando eu decidi de ir, Deus fez com que o diretor da Sampdoria me ligasse. E o diretor da Sampdoria era o mesmo diretor da Roma, que não veio por causa do cigarro. Deus não matou ele, né? E daí eu orei a Deus falando, Deus, obrigado, porque eu me senti naquele momento provado se eu ia para um lugar que eu não queria. E acabamos indo para Sampdoria e a gente foi, e foi uma bênção lá, né? O Luquinha nasceu lá, e vivi, e daí orava a Deus para vir para a Inglaterra, que era um desejo do meu coração, e Deus abriu essa porta da gente vir para cá. E cheguei aqui, fiquei muito tempo sem jogar, fiquei 4 anos sem jogar.
E vim pra cá e comecei a jogar, comecei a ir bem. Daí, glória a Deus, fui bem nos 2 anos. Nos 2 primeiros anos que eu joguei. Esse ano a gente começou muito mal. E eu louvo a Deus por ter a oportunidade de falar o meu testemunho agora, porque eu não estou vivendo o meu melhor momento profissional. Eu estou vivendo um momento difícil profissional. E eu acho que nesses momentos é o melhor momento que a gente pode falar, porque aqui Ele é poderoso para fazer mais. E eu não estou jogando por um erro meu. Teve um jogo que a gente estava ganhando de 3-1 e nós tomamos 2 gols no final do jogo e eu entrei no vestiário e estava muito nervoso. Eu fui lá para dentro muito mal, e para não fazer nada de errado, para não brigar, para não fazer nada, eu dei um soco numa lousa. E eu dei um soco numa lousa, acalmei e voltei. Quando eu cheguei em casa, minha mão ficou... E daí eu falei, meu Deus, o que eu fiz, velho? Sou goleiro, socando, que testemunho, o que eu estou fazendo? Por causa de um jogo, por causa de um resultado. Sabe, é meu trabalho, eu dou a vida, mas tem coisas que é muito mais importante. E eu fui para casa e eu não consegui orar. Porque eu falava, como é que eu vou orar para o Senhor me perdoar? Como é que eu vou orar para o Senhor me curar? Se eu não tive domínio próprio, se eu não agi corretamente, se eu não fiz o que eu deveria fazer. E eu liguei para um amigo falando isso, e ele falou uma coisa que foi uma chave para mim, porque ele falou assim, mas irmão, quer dizer que tudo o resto que você orou, você merece? Quer dizer que quando você orou para a seleção, você merece? Quer dizer que quando você orou para fazer isso, aquilo, você merece? Você não merece, irmão. É a graça. É a graça. E eu aprendi que a graça dá o que a gente não merece e a misericórdia não dá o que a gente merece. E eu falei, irmão, obrigado. Eu ajoelhei, eu já tinha feito um exame, minha mão estava quebrada, era 3 meses parado. Eu orei, falei, Deus, eu não mereço. Mas eu creio que o Senhor faz mais do que a gente pede, sonha e imagina. E eu estava disposto, se Deus não curasse. E eu fui fazer exame, fiz o exame, quando eu voltei, eles falaram, não tem nada na tua mão. Aí todo mundo ali no clube ficou doido, que o clube falou, meu Deus, mas estava quebrado ontem, como que não tem nada? Eu não estava nem aí se minha mão estava boa. Eu fui para casa, velho. Sabe? Deus, obrigado. É aquela graça que você fala, que se dane o resto. Porque ali eu mas mais uma vez, de que Deus, Ele não muda. De que não depende do que você vai fazer, mas depende da misericórdia dEle na nossa vida. Porque tudo que eu vivi, se eu olhar para trás, não tem a ver comigo. Tem a ver com Ele que tem graça, que tem amor, que não desiste de nós. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre a fé flexível, sabe? Filho, não é do teu jeito, é do meu. Eu não estou vivendo um momento bom profissional, não estou. Só que a gente vai vivendo experiência todo dia, é todo dia. É todo dia. Eu fui fazer um devocional com os meus filhos, falei sobre a pesca maravilhosa com eles. E daí no outro dia eu fui ler, Deus me deu a mesma palavra. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Porque 2 vezes seguidas assim, o que o Senhor quer falar comigo? E naquele dia eu tive uma frustração, porque um clube que eu estava negociando contratou um goleiro. Naquele dia eu tive uma frustração. Aí Deus tocou no meu coração. Pedro estava ali limpando a rede triste. Só que logo depois ele teve a melhor pesca. Eu falei, meu Deus, algo vai acontecer amanhã. Vai acontecer amanhã. Eu estou triste aqui, vai acontecer amanhã. E daí no outro dia, eu recebi 3 ligações de clube. E daí eu falei, meu Deus, sabe, por que eu estou contando isso? Porque o nosso Deus não é o meu Deus, é o nosso. Ele faz mais do que a gente pede, do que a gente sonha, do que a gente imagina. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, quando eu me converti, que eu sempre amei testemunho, porque parece que o testemunho, ele sela algo diferente no nosso coração do que uma pregação, do que a teologia. E eu sempre amei e eu falei, não, cara, eu quero viver com Deus
mas eu quero viver coisa extraordinária, porque eu quero contar, sabe? E eu fico imaginando, o que eu quero incentivar você a não viver pelo testemunho dos outros, sabe? É você viver as tuas experiências com Deus. Porque se tivesse um culto aí dos discípulos, um dia um cara andou sobre as águas, o único que poderia falar que andou era Pedro, fui eu. Porque foi o único que olhou para Jesus e foi. Entende? O que eu quero te dizer é que eu aprendi, o meu testemunho não tem um fim, porque não acabou. Sabe? Não acabou a nossa vida, não acabou onde a gente está. E eu aprendi, e Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre eu fazer o que está no meu controle. Eu não consigo controlar o que o meu treinador vai pensar. Eu não consigo controlar a decisão dos outros. Eu não consigo controlar o que os outros vão dizer, mas eu posso controlar o quanto eu vou treinar, o quanto eu vou me dedicar, o quanto eu vou orar, o quanto eu vou fazer a minha parte. Aí Deus vai fazer mais do que eu estou pedindo. E se não fizer, não tem problema. Porque eu quero viver os planos dele, e eu quero te incentivar a viver os planos dele. Eu quero te incentivar a você fazer a tua parte. Porque quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias, ele não chegou e falou, pedra, rola. Ele falou para eles, tira a pedra. Aí eles tiraram a pedra, aí Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Então faça a tua parte, que é o que eu tenho trabalhado em mim, fazer a minha parte. Porque o ressuscitar os meus sonhos vai ser Jesus que vai fazer. O abrir a porta vai ser Jesus, o ressuscitar os teus sonhos, a tua saúde, a saúde da tua casa, da tua família, vai ser Jesus que vai fazer. Um dia eu decidi mudar. E eu decidi colocar os planos de Deus primeiro. E o meu convite para você é esse, que você faça o que tiver ao teu alcance, mas nunca perdendo o foco de que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e ela é melhor do que a minha, e ela é melhor do que a tua. Eu quero agradecer de verdade pela oportunidade, porque a gente, quando nós chegamos em Londres, a gente estava indo numa outra igreja por um amigo nosso que a gente conhecia. E a igreja era uma bênção, teve o lockdown e a gente começou a assistir os cultos online da catedral. E a gente viveu muita experiência na nossa casa, na nossa sala, com o culto online. Ninguém sabe, né? Com o pastor na frente, vocês aqui na frente, sem ninguém, sem o feedback. Continuem, porque vocês têm sido bênção na nossa vida, na vida de muita gente. Obrigado pelo convite, a gente se sente em casa aqui. E eu quero, em nome de Jesus, um dia vir aqui e contar a promessa que Deus ainda vai fazer, tá bom? Eu posso estar em qualquer lugar, pode me chamar. Amém? É a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Gostaria de convidar você para ficar de pé. Eu não sei como você ouviu este testemunho, mas o meu coração está inflamado. Há uma unção de resiliência na casa. Deus está trazendo flexibilidade à sua fé. A sua fé não precisa estar em alta 24 horas. Tem hora que a sua fé, ela diminui. Ela pode chegar à extensão da semente da mostarda, pequena. A questão é que a sua fé permanece intacta. Talvez o volume seja menor, talvez o volume seja pequeno, mas ela está aí, está com você. Estamos no dia 23 de dezembro e hoje o Senhor está tocando na sua fé. Eu profetizo aqui nesta casa, você que está online, você vai entrar no novo calendário diferente. Jesus disse
ao declarar sobre a figueira que não teria mais frutos, ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho da semente de uma mostarda, darão ordem, assim como eu dei à figueira, darão ordens aos montes, dizendo: saia daqui, vá para o outro lado. Deus está tocando na nossa fé. A sua fé será inabalável, a sua fé será resiliente, flexível. Você vai entrar nesse novo calendário dizendo: Senhor, se o Senhor está fazendo na vida do Rafael, da Vanessa, da casa deles, vai fazer na minha casa. Se o Senhor está ouvindo as orações, se o Senhor está cuidando dos ossos dele, se o Senhor está trazendo cura na saúde física dele, vai fazer na minha casa, vai fazer na minha família, vai fazer nos meus filhos. Deus está tocando hoje na sua casa, na sua vida, na sua saúde. E nesse clima, nessa atmosfera espiritual, eu quero convidá-lo, eu quero convidá-la. Nós estamos tendo cuidado de ter o distanciamento. Eu não vou chamá-lo aqui à frente. Eu vou pedir para que você, aí onde você está, você simbolize a sua alma, o seu coração, colocando as mãos sobre o seu coração. E eu vou pedir ao Rafael que ele ore com você, ele peça a Deus junto com você. Se você está em casa me acompanhando e deseja participar dessa ministração agora, eu peço que você faça o mesmo. Põe a mão no seu coração. O Espírito Santo que está aqui está aí contigo. O Espírito Santo que vai nos tocar aqui, vai tocar em você aí na sua casa também. Há muitas pessoas preocupadas, com o coração inflamado, com dúvidas, com questionamentos, com ansiedade. Nós precisamos ser tocados na nossa fé. E a palavra diz, Rafael, que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Ouvimos a palavra, ouvimos o testemunho do Rafael, ouvimos a experiência de Naamã. A minha fé está pronta para ser esticada aqui hoje. A minha fé está pronta hoje para ser avolumada, para ser preenchida. Eu vou entrar em 2022 diferente. Eu vou entrar em 2022 declarando aos montes, porque a autoridade, a unção está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. O rabaço e contaramanai, o riacho e contaramanai. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui diferente. Eu pego emprestada a frase do Rafael: a sua história ainda não terminou. A sua fé, a sua história ainda não terminou. A sua fé, ela pode ser esticada, ela é flexível. E hoje o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração a sua fé. Se você tiver fé, meu irmão, não há principados, não há potestades, não há demônios, não há resistência. Oh, se você tiver fé, meu irmão, minha irmã, colocarão as mãos sobre os enfermos serão curados. Se você tiver fé, meu irmão, minha irmã, pisarão em serpentes e nenhum dano lhe será causado. Se você tiver fé, meu irmão, dirá aquele que está cheio de demônios que seja liberto e será liberto. Se você tiver fé, meu irmão, minha irmã, pode vir outras vertentes, pode vir outras variantes, que você vai permanecer inabalável, porque a sua fé, meu irmão, a sua fé vai te manter intacto, de pé, caminhando com a cabeça erguida. É essa oração que eu quero que você receba hoje, uma oração que te faça viver a experiência através da sua fé. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar juntos aqui. Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto a glória do Senhor. Ora, Rafael, ministra. Sim, Pai, sim, obrigado, Jesus. Pai, a Tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura o Senhor diria e não faria, falaria e não confirmaria. Meu Deus, eu te clamo, Pai. Eu te clamo que o Senhor derrame, Pai, uma unção de extraordinário neste lugar. Pai, por favor, a gente não quer mais ser ordinário. A gente não quer mais fazer de qualquer forma.
A gente não quer mais fazer um mais ou menos, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Ajuda a gente a viver o extraordinário. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos capacite, Pai, para ser diferença por onde a gente andar. Pai, que amanhã a gente chegue diferente no trabalho, que a gente seja diferente em casa, que a gente seja aquilo que o Senhor tem para nossa vida. Pai, só o Senhor sabe o que cada coração está vivendo, o que cada coração está passando, o que cada família vem enfrentando. Mas Deus, a gente declara que não importa o problema, não importa a doença, não importa a dificuldade, não importa a provação, não importa o tamanho da porta, não importa o tamanho do medo, não importa o tamanho do vírus, não importa o número de casos, não importa o número de vacina, não importa nada. O que importa é que o sangue do Senhor Jesus nos lavou. O que importa é que a tua palavra tem poder. Aleluia! O que importa é que o teu nome tem poder. E eu oro, Pai, para que o Senhor traga à nossa mente palavras, que o Senhor cancele pensamentos, Pai, porque o pensamento a gente fala com a gente, mas quando a gente ora a gente fala com o Senhor. Então eu oro para que o Senhor coloque uma unção de oração em nós, que a gente ore, que a gente entenda o teu desejo, que a gente entenda o teu coração, que a gente seja melhor, Pai, melhor. O Senhor espera mais de nós. Não deixa a gente se contentar, porque o Senhor é extraordinário, o Senhor é Deus. Que o teu nome seja glorificado através de cada filho aqui, que o teu nome seja glorificado através de cada milagre, que o teu nome seja glorificado através de cada porta neste lugar, cada casamento, cada coração. E toca aquele coração que está quebrado, Pai. Restaura, restaura. Dê a eles coragem de tirar a pedra, dê a eles coragem de tirar a pedra, seja ela qual for, e que o Senhor venha ressuscitar, assim como o Senhor fez na vida de Lázaro. Não importa o tempo que tem o pecado, não importa o tempo que está o problema, não importa o tempo da porta fechada, Deus, não importa o tempo da doença, não importa, Espírito Santo, porque o teu nome tem poder. Um estalar dos teus dedos tudo muda, Pai. Um olhar do Senhor muda. Olha pra gente, Senhor. Olha pra gente, muda em nós o que tem que ser mudado. Muda o nosso coração. Pai, Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Faz a gente diferente, Pai. Sim, Deus, restaura aquele casamento, Pai. Cuida daquele filho. Cuida daquele filho. Cuida daquele filho. A medicina pode falar o que quiser, mas nós cremos no Deus do impossível, porque tudo é possível ao Senhor que crê. O Senhor não mudou, Pai. O Novo Testamento é milagre atrás de milagre, é cura atrás de cura, é libertação atrás de libertação. O Senhor sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente abrir a nossa boca, Pai. Por favor, o Senhor não mudou, continua fazendo, Pai. Aqui, ali, no Brasil, em qualquer lugar, porque o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. É muito bom ser teu filho, Pai. É muito bom saber que a gente não anda sozinho, Senhor. É muito bom, Pai. Obrigado. A gente está aqui porque a gente declara que sem o Senhor não dá. E a gente te serve não pelo que o Senhor pode fazer, Pai, porque o Senhor já fez tudo. A gente te serve por quem o Senhor é. Trabalha em nós, Pai. Que o teu querer seja feito. Abre aquela porta, Deus. Fecha também aquela. Pai, obrigado. Obrigado. Porque se o Senhor quiser, o Senhor usa até uma mula para falar. E eu te agradeço, meu Rei. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue levantar as mãos e cantar essa canção? Consegue, diga. E deixa o céu descer, e deixa o céu descer, e deixa o céu descer, Senhor, que teu é o reino, teu o poder e tua
o melhor aplauso que você já deu ao Senhor hoje. Quero chamar a Vanessa aqui. Fomos abençoados por esta palavra, por este testemunho. Rafael, o que me vem ao coração é a declaração das Sagradas Escrituras, quando a palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele há de concretizá-la. Há um processo na sua vida, e desde o começo da sua caminhada cristã, você tem sido sustentado pelo Senhor. E me vem ao coração hoje essa declaração: continue com as mãos estendidas a esse grande empresário, a esse grande treinador, a esse grande mentor que você tem. Continue pendurado nas mãos do Senhor, que Ele não vai deixar nada fora daquilo que Ele prometeu. O Senhor ama vocês, ama a sua casa, e nós como igreja hoje queremos abençoá-los. São 10 anos de união conjugal, matrimonial. 2 príncipes, não estão aqui hoje, né? 2 príncipes maravilhosos. Eu convido vocês, estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida matrimonial deles, a casa, a família. Ele está em processos de ajustes na vida profissional. Nessa oração, inclua esses processos também, pedindo que Deus, Ele faça a sua boa, perfeita e agradável vontade, conforme foi pregado aqui no altar. Que o Senhor continue a executar essa boa, perfeita e agradável vontade. Pai, como igreja do Senhor, como filhos amados que somos, comprados pelo Teu sangue, nós hoje apresentamos a Ti, Senhor, o Rafael Cabral, a Vanessa, seus filhos. Primeiro queremos agradecer por 10 anos de tanto cuidado do Senhor na vida deles. O Senhor sustentando, provendo, guardando, amparando. Pai, pedimos que esses anos sejam multiplicados. Pai, pedimos que a casa deles permaneça, Senhor, com a luz da Tua presença, porque com a luz da Tua presença nada fica fora do controle. Pedimos que o Senhor continue guardando, amparando, dando saúde, dando vida e vida em abundância, dando, Senhor, Pai, aquilo que eles precisam para cumprir o propósito que eles carregam, o propósito que eles têm, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor continue conduzindo de forma tão preciosa como o Senhor tem conduzido até aqui, respondendo orações, trazendo milagres. Senhor, como é lindo ver o que o Senhor faz numa casa em que o Senhor é o Senhor da casa. Pai, ampara os Teus filhos, guia os Teus filhos, protege os Teus filhos, e os processos que estão em andamento, Pai, faça a Sua vontade mais uma vez acontecer, e que daqui a um tempo, Senhor, o Rafael volte a este altar para testemunhar que aquilo que faltava chegou na casa, aquilo que precisava chegou, Senhor. Nós abençoamos os Teus filhos no nome poderoso de Jesus. Se você concorda com essa oração, dê o melhor aplauso ao Senhor pela vida deles. Parabéns, obrigado, Rafael, obrigado, Vanessa. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos para casa. Domingo nós não teremos a reunião das 9h30 da manhã. Domingo teremos apenas um culto em português, começando